Chave Mestra. Uma mensagem de Elder Boyd K. Packer, do Conselho dos Doze. Produzido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. My message is of deep importance to you. It concerns your future happiness. Minha mensagem é da mais profunda importância para vocês. Refere-se à sua felicidade futura. O assunto é realmente muito importante. Por que manter-se moralmente limpo? Eu o abordo com a mais profunda reverência. No princípio, antes do nascimento nesta vida mortal, vocês viviam com nosso Pai Celestial. Ele é real e vive, e eu dou testemunho disso. Lá ele os conhecia, e porque os amava, estava ansioso pela felicidade e progresso eterno de vocês. Ele desejava que vocês fossem capazes de decidir livremente e crescer através do poder das escolhas acertadas, de maneira que pudessem tornar-se tais como ele. Para podermos alcançar isso, foi necessário que deixássemos a sua presença. Algo parecido com a ida para uma escola. Foi apresentado um plano e todos concordaram em afastar-se da presença de nosso Pai Celestial para experimentar a vida na mortalidade. Duas grandes coisas nos esperavam ao chegarmos a este mundo. A primeira, que receberíamos um corpo mortal criado à imagem de Deus. Por intermédio dele e através de um controle adequado, podemos alcançar a vida e a felicidade eterna. A segunda é que seríamos provados e testados de tal forma que pudéssemos crescer em vigor e em poder espiritual. Em conformidade com o plano aceito, Adão e Eva foram enviados à Terra como nossos primeiros pais e tiveram a possibilidade de preparar corpos mortais para os primeiros espíritos a serem introduzidos nesta vida. Foi colocado em nossos corpos, como algo sagrado, o poder de criação. Uma luz, por assim dizer, que tem o poder de acender outras luzes. Trata-se de um poder sagrado e importante, e ele é bom. Vocês que são adolescentes, como qualquer outro filho ou filha de Adão e Eva, têm esse poder dentro de si. O poder da criação, ou melhor, procriação, não é apenas uma parte eventual do plano, é indispensável a ele. Sem esse poder, nada teria prosseguimento, e o seu desvirtuamento pode esfacelar o plano. Grande parte da felicidade que lhes pode advir nesta vida dependerá da forma como usarem esse sagrado poder de criação. O fato de que vocês, rapazes, e vocês, moças, podem tornar-se pais e mães é da mais alta importância para vocês mesmos. Quando esse poder se desenvolver dentro de vocês, ele os impulsionará a buscar um companheiro e os habilitará a amá-lo e conservá-lo. Repito, este poder de atuar na criação da vida é sagrado. Vocês poderão algum dia ter uma família própria. Por intermédio do exercício desse poder, vocês poderão convidar crianças a viverem em sua companhia. Garotinhos e meninas que lhes pertencerão, criados de certa forma à sua própria imagem. Vocês poderão estabelecer um lar, um domínio de poder, influência e oportunidade. Isto traz, paralelamente, grande responsabilidade. Esse poder criador carrega consigo desejos e impulsos muito fortes. Vocês já o têm sentido na modificação de suas atitudes e interesses. Ao entrar na adolescência, quase instantaneamente, um menino ou menina se tornam algo novo e intensamente interessante. Vocês notarão mudanças de forma e feição em seus próprios corpos
e nos de outros, e experimentarão os primeiros sussurros do desejo físico. Necessário foi que tal poder de criação tivesse pelo menos duas dimensões. Primeira, deveria ser forte. Segunda, precisaria ser mais ou menos constante. Esse poder teria que ser forte. Não fora pela insistente persuasão desses sentimentos, os homens se mostrariam relutantes em aceitar a responsabilidade de manter um lar e uma família. Esse poder precisa também ser constante, porque torna-se um liame que une a vida familiar. Creio que vocês são suficientemente crescidos para olhar o reino animal em redor. Logo perceberão que onde esse poder de criação é algo fugaz, que se expressa somente em certas ocasiões, não existe vida familiar. É através desse poder que a vida continua. Um mundo cheio de provações, temores e desapontamentos pode ser convertido num reino de esperança, alegria e felicidade. Cada vez que nasce uma criança, o mundo, de certo modo, se renova em inocência. Mais uma vez quero dizer-lhes que esse poder dentro de vocês é bom. É um dom de Deus, nosso Pai. E no reto exercício dele e em nenhum outro, podemos nos aproximar mais do Pai. Podemos ter, em pequena escala, muito daquilo que nosso Pai nos céus tem ao governar seus filhos. Nenhuma escola ou campo de teste melhor poderia ser imaginado. Existe, portanto, motivo para assombro se na igreja o casamento é tão sagrado e importante? Podem vocês compreender por que o seu casamento, que lhes libera o uso desses poderes da criação, deveria ser o passo mais cuidadosamente planejado e mais solenemente considerado na vida? Deveríamos nós considerar espantoso que o Senhor ordenasse que os templos fossem construídos para o propósito da realização de cerimônias matrimoniais? Agora existem outras coisas que quero dizer-lhes a título de advertência. No princípio havia um dentre nós que se rebelou contra o plano de nosso Pai Celestial e jurou destruí-lo e esfacelá-lo. Foi-lhe negado ter um corpo mortal, e ele foi expulso, impedido para sempre de possuir um reino seu. E tornou-se satanicamente ciumento. Ele sabe que esse poder de criação não é apenas um incidente no plano, mas a sua chave. Ele sabe que se puder seduzir vocês a usarem esse poder prematuramente, a usá-lo cedo demais, ou a fazer mau uso dele, de qualquer forma, vocês poderão facilmente perder suas oportunidades de progresso eterno. Ele é um ser real do mundo invisível e tem grande poder que há de usar para persuadi-los a transgredir as leis estabelecidas para a proteção dos sagrados poderes da criação. Em tempos passados, ele era esperto demais para colocar diante de alguém um convite aberto para a imoralidade. Mas, em vez disso, sorrateira e silenciosamente, tentava jovens e velhos a pensarem de maneira menos séria a respeito desses sagrados poderes de criação. De maneira a rebaixar a um nível vulgar e comum aquilo que é sagrado e belo. Atualmente suas táticas têm mudado. Ele o descreve apenas como um apetite a ser satisfeito. Ensina que não há responsabilidades ligadas ao uso desse poder. O prazer vir-lhes a ele é o único propósito. Seus convites demoníacos aparecem sob a forma de piadas e escritos nas letras de música. São dramatizados na televisão e nos teatros. Estarão olhando para vocês, atualmente, na maioria das revistas.
Vocês estão crescendo numa sociedade em que, diante de si, encontram o constante convite para violentar esses poderes sagrados. Quero dar-lhes um conselho e gostaria que se lembrassem destas palavras. Não permitam que ninguém, de modo algum, toque ou manuseie seu corpo. Ninguém mesmo. Aqueles que lhes falam de outra maneira estão tentando atraí-los para partilhar a sua culpa. Nós lhes ensinamos que mantenham a sua inocência. Afastem-se de todos os que quiserem persuadi-los a experimentar esses poderes criadores da vida. O único uso justo desse poder sagrado é dentro do convênio do casamento. Nunca façam mau uso desses sagrados poderes. E agora devo dizer-lhes, solene e seriamente, que Deus declarou em linguagem inconfundível que a miséria e o sofrimento hão de acompanhar a violação das leis da castidade. Iniquidade nunca foi felicidade. Essas leis foram estabelecidas para guiar todos os seus filhos no uso desse dom. Ele não tem de ser rancoroso ou vingativo para que a punição venha em decorrência da quebra do código moral. As leis estão estabelecidas por si mesmas. Serão coroados de glória os que viverem retamente. A perda da coroa pode bem constituir suficiente punição. Com frequência, com muita frequência mesmo, somos punidos, tanto pelos nossos próprios pecados, quanto por causa deles. Talvez que, ao alcance de minha voz, possa haver alguém que já caiu em transgressão. Alguns, quase sem nenhuma intenção, mas persuadidos pelos estímulos e tentações, já fizeram mau uso desse poder. Saibam, então, que existe um grande poder purificador e saibam que podem ser purificados. Se vocês estão fora da igreja, o convênio do batismo representa por si mesmo, entre outras coisas, um levantamento e uma purificação. Para os que pertencem à igreja, existe um caminho, não inteiramente indolor, mas certamente possível. Vocês poderão postar-se puros e sem manchas diante do Senhor. A culpa ter-se-á ido e vocês poderão estar em paz. Procurem seu bispo, que é portador da chave deste poder purificador. Desse modo, um dia vocês poderão conhecer a plena e correta expressão desses poderes e a correspondente felicidade e alegria numa virtuosa vida familiar. No devido tempo, dentro dos laços do convênio do casamento, vocês poderão render-se àquelas sagradas expressões de amor que têm coroado a geração da própria vida. Algum dia vocês terão nos braços um bebezinho e saberão que 2 de vocês agiram em colaboração com nosso Pai Celestial na criação da vida. E como o bebê pertence a vocês, então chegarão a amar alguém mais do que a si mesmos. Essa experiência só pode vir, tanto quanto sei, por intermédio da geração de filhos, ou talvez da adoção de crianças nascidas de outrem, mas ainda assim acrescentadas aos convênios da família. Pode ser que alguns de vocês não venham a experimentar as bênçãos do casamento. Protejam, a despeito disso, esses sagrados poderes da criação, porque existe um grande poder de compensação que pode muito bem aplicar-se a vocês. Através desse amor que vocês terão a alguém, mais do que a si mesmos, tornar-se-ão verdadeiramente cristãos. Então vocês saberão, como poucos outros hão de saber, o que significa a palavra Pai, quando usada nas Escrituras. Poderão sentir algo do amor e preocupação que Ele tem por nós. Deveria ter grande significação o fato de que,
dentre todos os títulos de respeito, honra e admiração que lhe podem ser aplicados, o próprio Deus, aquele que é o Altíssimo, tenha escolhido ser chamado simplesmente de Pai. Protejam e guardem seu dom. Sua felicidade está realmente ameaçada. A vida familiar eterna, que agora pertence apenas às suas antecipações e sonhos, pode ser alcançada porque o Pai Celestial concedeu a todos o mais precioso de todos os dons, que é o poder de criação. Trata-se da chave mestra da felicidade. Conservem-se como algo santo e puro. Usem-no somente como o Senhor aconselhou. Imploro as bênçãos de Deus sobre vocês, que o Pai Celestial possa protegê-los e sustentá-los, para que, na expressão desse sagrado dom, possam aproximar-se dele. He lives. He is our Father. Ele vive Of this I bear e é witness. nosso Pai. In the name of Jesus Christ. Disso presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.